Graça e paz, terceira unidade, vamos falar hoje das ramificações heréticas do cristianismo, né? E dentro dessas ramificações, de onde foram extraídas? Nós sabemos, né, que viemos de uma descendência abrâmica, o qual existem 3 religiões no mundo que são de descendência abrâmica. São elas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas são as ramificações de Abraão. Bom, e dentro dessas ramificações, nós vamos ver que do cristianismo também houveram ramificações. Dentro dessas ramificações, houveram também chamadas as ramificações heréticas. E nós vamos entender na aula de hoje o que seria uma seita herética. Bom, só para nós iniciarmos, a gente vai entender aqui algumas ramificações iniciais, né? A primeira ramificação, ela surge da onde? Da igreja primitiva. Essa ramificação, ela vai se chamar catolicismo. O catolicismo é conhecido, a palavra católico significa universal. Então a igreja católica é a igreja universal apostólica romana. E nós vamos ver que a igreja católica, ela tem 3 fases. A fase inicial, ela inicia com Constantino, em 313. Ele tem uma visão, ele era adorador do Deus Sol, tá bom? Mitraísmo, conhecida como mitraísmo. Essa religião, ela vai vir lá do Egito, tá bom? Que naquele período houve no Egito um momento no Egito que eles se tornaram monoteístas, tá? E a única adoração era ao Deus Sol, tá? Esse período fez com que criasse uma religião, tá? O nome desse faraó da época era Akhenaton, e o nome do Deus Sol era Aton. Akhenaton significava adorador de Aton. Ele era, nós sabemos que a religião egípcia, eles acreditavam na personificação de Deus como homem. Então ele era a personificação, Akhenaton se autoproclamava a personificação do Deus Aton na Terra. O imperador Constantino, ele era mitraísta, ou seja, ele tinha essa concepção de que ele era a personificação de Aton. Foi um pequeno período da dinastia, se não me falha a memória, o 17º período de dinastia do Egito foi a dinastia de Akhenaton. Ela teve uma duração curta, porque os sacerdotes da época não aceitavam esse fato de ignorar os outros deuses tão venerados durante todos aqueles anos, né? Estamos falando de milenar, e de repente colocar tudo através de apenas um Deus. Só que gerou frutos essa religião, né? Depois nós vamos ver que também geram raízes, e o mitraísmo é uma dessas raízes. Então ele, como adorador do Deus Sol, repare a visão que ele tem. A visão que ele tem é uma cruz, né? Sobreposta a essa cruz o Sol e uma mensagem dizendo que ele sairia vencedor da batalha se ele portasse a cruz. Repare que ele já está fazendo ali o sincretismo, tá bom? Ele já está fazendo o sincretismo de Jesus com Aton, o Deus Sol. Ele já está fazendo o sincretismo. Só que para entender essa visão tem que ter o conhecimento do mitraísmo. Então Constantino, ele já está fazendo ali o sincretismo, e ele sai realmente vencedor e estabelece no Império uma nova religião, a religião cristã, porém começa a fugir, né, da ortodoxia da igreja primitiva. E aí começa, tá? Essa primeira fase. A segunda fase, né, da questão da Igreja Católica, ela vai falar sobre o papado, né? E isso vai acontecer no ano de 500, ou seja, século VI, né? Inicia o papado. E é interessante que muitos colocam isso como marco, né? O marco da Igreja Católica. Ali surge, né, o surgimento da Igreja Católica. Isso é visto por muitos protestantes, muitos estudiosos protestantes veem esse momento como um momento justamente da fixação da igreja, tá? Igreja Católica.
Porém, as escrituras, elas não apontam esse ofício, ou seja, o ofício do papado, como uma ordenança de Cristo para a igreja. Não há essa ordenança, né? Nós vamos ver que nesse período Constantino ele vai construir a Basílica de São Pedro, e no período do papado essa Basílica de São Pedro vai se tornar o que é conhecido hoje, né, no mundo inteiro como a sede da fé da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o Vaticano. O Vaticano ele vai surgir justamente na primeira igreja construída por Constantino, a Basílica, né? A Basílica de São Pedro, que vai se tornar o Vaticano. E há aqueles que vão dizer que a Igreja Católica ela tem a sua fixação no cisma. O que é o cisma? Uma divisão da Igreja Oriental com a Ocidental. Ali houve, né, uma divisão. Nós vamos ver que vão ter 2 papas na época, tem o Papa da França e o Papa de Roma, e há essa divisão. Foi nesse período que o Papa da França, Luís XV, ele vai começar a colocar a imagem dele como a imagem de Cristo, essa imagem que nós vemos hoje de Cristo, louro, olhos azuis. Isso vai surgir muitos anos depois, tá? Depois, nesse período do cisma da Igreja Católica, no século XI. Então nós vamos ver que vai começar os acréscimos, né? E foram se afastando, os anos foram passando e a Igreja Católica Apostólica Romana começa a se afastar muito da ortodoxia da Igreja primitiva. Devido a isso, em 1517, um homem ele vai iniciar uma grande revolução, né? O nome dele é Martinho Lutero. Ele era um monge, doutor em teologia, professor da faculdade Westminster. Só que devemos lembrar que mais ou menos 200 anos antes disso, por volta, né, de 200 anos, 2 homens eles tiveram uma participação para que isso viesse a acontecer. São eles John Wycliffe e John Hus. Ambos já denunciaram, tá, as heresias da época e foram mortos pela igreja. E eles deixaram documentos, porque John Wycliffe ele vai fazer a tradução para o inglês, né, do Novo Testamento, e ele já apontava ali as heresias, né, nas indulgências e todas as heresias da época vigente. Foram graças a John Wycliffe e John Hus que vai chegar essas informações, essas informações vão chegar até o período de Martinho Lutero, onde o povo já estava vendo, já pelas denúncias desses 2 homens de Deus que morreram como mártires, tá? Que Martinho Lutero, estudando a carta aos Romanos, vai ver que existia um grande erro teológico de interpretação. E ele vai escrever as 95 teses e iniciar um movimento chamado movimento protestante. Na verdade, quando nós falamos desse movimento, a gente tem que compreender que Martinho Lutero não fez esse movimento sozinho. Ele teve participação, e as participações muito importantes, que dessas participações vão surgir algumas denominações. Como, por exemplo, nós vamos ver que Martinho Lutero, João Calvino, John Knox Farrell, Ulrich Zwinglio, eles foram as pessoas responsáveis por essa reforma, né? A grande reforma protestante. E daí surgiram as denominações. Quais eram? Luterana, presbiteriana, anglicana, menonita e muitas outras, né? Que nós vamos ver no decorrer da história. Então, houve um movimento, esse movimento gerou uma reforma, essa reforma houve uma inclusão de pensadores, né, os quais eu acabei de citar, e desses pensamentos surgiram novas denominações. No século XX, vai haver praticamente uma nova reforma, uma reforma, vamos dizer, de visão espiritual, que surge nos Estados Unidos, uma reforma espiritual.
alguns pensadores da época começaram a ver um esfriamento dentro das igrejas e buscaram um avivamento voltado para a espiritualidade. O nome desse avivamento voltado para a espiritualidade se dá ao pentecostalismo. Então surge o movimento pentecostal e que vai ser migrado, tá? Ele vai ser migrado para os países primeiro de terceiro mundo, os países latinos, e depois vai ganhar corpo para todo mundo. Hoje o pentecostalismo está em praticamente todo mundo. E na década de 70 do século 20, a gente vai ver um novo movimento surgindo, né? Que é o movimento neopentecostal. Um movimento em que começa a incluir a questão dos cultos todos os dias, com vários horários durante o dia, vai colocar em exposição maior os seus cultos, ou seja, esse movimento angariou muitos membros, né? Teve um crescimento muito grande, proporcionando recursos para comprar horários de televisão e rádio, e houve um crescimento muito grande desse movimento chamado movimento neopentecostal. Tá? Falando agora dos surgimentos, vamos falar agora dos dissidentes históricos. Com o surgimento bem antes dos pentecostais, houveram alguns dissidentes, considerados pela maioria dos evangelhos como seitas. Quem são eles? São, na verdade, os adventistas do sétimo dia, né? O Testemunha de Jeová e o mormonismo. Aí vamos agora entender por que eles são classificados como seita. Primeiro vamos ver como é classificado seita dentro da teologia. Vamos lá. Ambos são classificados e a sua etimologia vem do grego, tá? A palavra grega aireses, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola, ou seja, como falamos heresias no original, falamos sobre uma nova perspectiva, um novo pensamento, uma nova escolha. Quando nós vemos já o início da etimologia da palavra, nós já começamos a identificar que é justamente um desvio da ortodoxia. Você fez uma escolha de um novo pensamento, uma nova doutrina. Então já é um desvio da ortodoxia e por isso já se classifica como heresia, tá? A palavra seita, ela não tinha modo pejorativo no período da igreja primitiva, porque a igreja primitiva era tida como uma seita judaica inicialmente, e não de forma pejorativa, porque tanto os fariseus, como os saduceus, como os essênios e os zelotes, eles também eram chamados de seitas judaicas, tá? Ou seja, era comum, então não foi pejorativo na igreja primitiva. Porém, com o passar do tempo, Paulo ele já vai classificar a palavra seita como algo pejorativo. Por quê? Porque começaram as seitas começaram a ser heréticas, né? Nós vamos ver que Paulo ele vai trazer isso em 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 Pedro 2:1-2, que aí Pedro também vai se manifestar sobre as heresias dessas seitas, né? E Atos capítulo 24, versículo 5, nós vamos ver que não era no sentido depreciativo a igreja primitiva, mas depois, nesse período, Paulo já vai começar a denunciar as seitas chamadas seitas heréticas, tá bom? Vamos lá. E aí, depois disso, as seitas começaram a se tornar heréticas, ou seja, seita era aquilo que se desviava da ortodoxia original. Hoje, as seitas ela têm as suas subdivisões. Quais são elas? Por exemplo, chamadas seitas secretas.
hoje não tão secretas, eu colocaria mais como discretas, como por exemplo a maçonaria, a teosofia, a rosacrucianismo e o esoterismo e etc. Porque eu não considero mais secretas, tá bom? Tem um motivo. Hoje eles angariam membros, antigamente era por convite. Hoje você já tem até no Facebook convites abertos para você ser maçom, tem sites abertos para você ser maçom, para você ser Rosa Cruz, para você entrar na teosofia, para você entrar no esoterismo. Já existe esse convite aberto. Então não é mais uma ordem secreta, é mais uma ordem discreta. Com o crescimento, né, do cristianismo evangélico protestante, muitos se desviaram desses caminhos de seitas secretas. E essas seitas, elas começaram a ter um grande prejuízo dentro da sua membresia, porque começou a ter poucos recursos. Com esse grande problema enfrentado, houve uma abertura para que esses homens, esses líderes, né, dessas lojas, dessas religiões, eles começassem a angariar membros para voltar ao auge. E assim foi feito. Os principais alvos desses líderes foram os empresários e pessoas bem-sucedidas, que tinham muito a acrescentar dentro da seita. E assim é até hoje. Bom, existem também as chamadas seitas espíritas. Essas seitas, elas também se desviam da ortodoxia, porque tem práticas necromânticas, e uma delas é justamente a escolha dos livros a qual serão adotados da Bíblia. Dentro desses livros, alguns capítulos são abolidos, como por exemplo Lucas 16, né? Existe o Evangelho segundo o Espiritismo que não se fala sobre Lucas 16, né? Que é justamente Jesus falando que não há comunicação com os que estão lá, com os que estão aqui. Não tem comunicação. E isso é abolido no livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos não, é Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o ICP, temos a Legião da Boa Vontade, temos o racionalismo cristão e também temos, dentro dessa linha kardecista também, temos também as religiões afro-brasileiras e as oriundas da África, né? A religião brasileira é a Umbanda, só que nós temos também o Candomblé, a Quimbanda, o Voduísmo, a cultura racional e o Santo Daime. O Santo Daime, ele vai ser criado por Raimundo Irineu Maranhão, tá? E quando ele cria essa religião, ela é criada no século XX, na Amazônia, tá? O qual ele coloca ali 4 divindades, segundo a própria religião nomeia. Jesus, né, primeiramente, a Santa Aparecida, São José e São João Batista. Essas são as 4 divindades que são os pilares da religião do Santo Daime, tá bom? E é baseada num alucinógeno, ou seja, eles tomam um chá, esse chá é alucinógeno, já foi comprovado, e ali eles têm as revelações, tidas como revelações, dadas por esses 4 pilares: Jesus, né, Santa Aparecida, São João Batista e São José. Ok? Temos também as seitas orientais, que são os movimentos que estão no Brasil, né, chamados de Seixanoe, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Arte Krishna, Hare Krishna, quer dizer, Meditação Transcendental, Igreja da Unificação, Munismo, que significa Igreja da Unificação, que não acredita na Trindade, tá bom? É apenas uma. Perfeita Liberdade, que é a PL, uma religião japonesa, em que a sua reverência é a um homem, tá? Um homem. Ele é que recebe toda a reverência e não vai ser... Um momentinho.